Bom, um dos fenômenos que podem acontecer com um pulso quando ele atinge a extremidade final lá de uma corda é a reflexão. E essa reflexão ela depende estritamente de como é essa extremidade. Essa extremidade ela pode ter basicamente duas características. Ela pode ser uma extremidade fixa, ou ela pode ser uma extremidade móvel. Móvel. Okay? O que seria uma extremidade fixa? Então imagina que o pulso chegou aqui na extremidade da direita e ele encontrou, ele está amarrado, por exemplo, está preso à parede. Então aqui ele está fixo. Nessa extremidadezinha aqui, ele está fixo. Então a corda não pode se movimentar aqui. Ela está presa até a parede. Enquanto que em uma extremidade móvel, imagina que o pulso chegou aqui a essa extremidade e de alguma forma ele está essa extremidade ela pode se movimentar. Então imagina, você pode imaginar que tem um arozinho aqui e uma haste aqui que deixe ela se movimentar nessa haste, né? Em torno, tipo, girar nessa, não girar, né? Mas oscilar presa a essa haste aqui, né? Então, no primeiro exemplo aqui eu tenho uma extremidade fixa, no segundo uma extremidade móvel. O que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar um pouquinho a simulação para ver o que vai acontecer quando a extremidade é fixa e o que acontece quando a extremidade é móvel. E aí a gente volta para discutir um pouco isso. Bom, voltando então à simulação aqui, eu vou fazer a seguinte mudança, né? Eu vou utilizar a extremidade fixa, ok? Então ela está presa aqui em uma das extremidades. E eu vou usar o pulso para a gente observar um pulso por vez. E outra coisa que eu vou colocar aqui é o lento, né? A velocidade lenta aqui para a gente conseguir ver tudo meio que em câmera lenta, ok? Então eu vou dar um pulso aqui e a gente vai observar o que vai acontecer. Então, dei o pulso, perceba que na hora que ele chega na extremidade fixa, ocorre o quê? O que eu chamo de inversão de fase. Ele estava vindo em uma fase, né, que era a fase lá para cima, e aí ele inverte quando ele chega à extremidade que é fixa. Então e o pulso vai se propagando. Aqui nesse caso ele não vai parar porque não tem perda de energia, né? Mas se percebe que sempre que ele chega numa extremidade fixa, a fase desse pulso é invertida, tá? Tanto numa extremidade quanto na outra. Então isso sempre acontece quando eu tenho um pulso refletindo numa extremidade que é fixa. Sempre acontece, tá? É uma reflexão com inversão de fase. Reiniciando aqui agora, eu vou trocar então para a gente ver o que acontece quando a extremidade está solta, né? Quando ela está móvel, né? Então aqui ele pode oscilar em torno dessa haste aqui, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Então mesma coisa, eu vou dar um pulso aqui em câmera lenta. Esse pulso se propaga pela corda e aí quando ele chega na extremidade que é solta, né, livre para oscilar, você percebe que ele não inverte a fase. Então ele volta com a mesma fase. E aí aqui embaixo, aqui na outra extremidade, né, do oscilador, ele acaba invertendo porque a extremidade está fixa, né? Quando ele chegar aqui na haste novamente, você vai ver que ele não vai inverter. Então ele volta com a mesma fase, né? E inverte novamente aqui na extremidade do oscilador que está fixa. Tudo bem? Então sempre que eu tiver uma extremidade solta, né, ou móvel, eu vou ter uma reflexão sem inversão de fase. A fase continua exatamente a mesma, ok? A velocidade continua exatamente a mesma, porque eu estou supondo que não tenha perda de energia, mas a fase também continua exatamente a mesma. Tá bom? Então vamos voltar lá para sistematizar um pouco isso aqui. Bom, a gente viu que quando a extremidade for fixa, né? Quando essa extremidade aqui ela não puder se movimentar, o que vai acontecer com o pulso? Então o pulso ele vai chegar nessa extremidade
e ele vai sofrer o que a gente chama de inversão de fase. Ele volta de ponta cabeça, né, nesse caso. Então ele volta aqui com inversão de fase. Então ele está preso aqui né, a parede, né? Então a velocidade dele aqui depois da reflexão é oposta à velocidade de incidência, né? E aí eu falo que esse pulso aqui, ele sofreu inversão de fase. Então ele sofre inversão de fase. Então, sempre que a extremidade for fixa, a reflexão vai ser uma reflexão com inversão de fase. Sempre, isso sempre vai acontecer. Essa inversão de fase ela ocorre por conta justamente da imobilidade da extremidade, né? Então a corda vai puxar a parede para cima, só que como a corda não pode ir para cima, a parede puxa a corda para baixo. Então é um para-ação e reação aqui, né? A corda faz uma força aqui puxando a parede para cima, né? Então vou colocar aqui a força da corda na parede. E aí por reação a parede faz uma força para baixo na corda. Então aqui eu tenho uma força da parede na corda, né? Quem pode se movimentar aqui é a corda e não a parede, por isso que há a inversão, né? Então aqui essa força que a parede faz na corda faz com que a corda inverta a fase. Por isso que quando a extremidade é fixa, eu tenho inversão de fase. Bom, na extremidade imóvel ocorre o contrário, né? O que eu quero dizer com o contrário? O pulso ele chega com uma fase e ele volta com a mesma fase. Então é uma inversão sem inversão de fase. Desculpa, é uma reflexão sem inversão de fase. Isso ocorre justamente porque a extremidade aqui não está fixa, então ela pode oscilar. Então ela chega aqui na extremidade e ela pode oscilar para cima. Né? O pulso levanta a corda aqui para cima, não tem nenhuma força de reação, né? Porque a extremidade está livre, então esse cara volta com a mesma velocidade, né? Supondo que não haja perdas, ele volta com a mesma velocidade, refletindo, e aí eu tenho uma reflexão sem inversão de fase. Então aqui não sofre, quando a extremidade é móvel, o pulso não sofre inversão de fase. Isso quer dizer que ele volta, né, com a mesma fase que ele chegou. Tá? Então aqui, quando a extremidade é fixa, ele inverte a fase, e quando a extremidade é móvel, ele não inverte a fase, ele volta com a mesma velocidade e com a mesma fase. É isso que você tem que saber a princípio de reflexão em pulsos, né? De pulsos em cordas. Né? Então diferencia as extremidades, olha se ela é fixa ou se ela é móvel. Se ela for fixa, tem inversão de fase, se ela for móvel, não tem inversão de fase. Tá? E aí você consegue determinar como que vai estar esse pulso depois da reflexão.